O motivo de se fazer rateio de custos é porque as empresas possuem uma necessidade específica no gerenciamento de custos, né? Dentre elas, saber a lucratividade de cada projeto, de cada produto, de cada serviço que a empresa realiza é uma das necessidades básicas, né? E para conseguir calcular a lucratividade é preciso fazer o rateio de custos indiretos dentre os projetos, os produtos, os serviços que a empresa oferece, que a empresa executa. Para obter o lucro do projeto, é preciso conhecer a sua receita, os custos diretos e os custos indiretos que ela precisa cobrir. Um custo direto é, como eu disse, aquele que não é possível atribuir diretamente a um projeto quando a empresa tem vários projetos rodando ao mesmo tempo. Então, sempre lembre-se, eu preciso fazer o rateio de custos no momento em que eu tenho vários projetos, eu produzo vários produtos ao mesmo tempo, eu tenho vários serviços sendo executados ao mesmo tempo. Aí sim eu preciso fazer o rateio de custos. Se eu não tenho isso, se não, eu produzo só um, eu só tenho um serviço, eu estou executando só um projeto, não preciso me preocupar com rateio de custos, né? Porque afinal de contas, todo custo que for ocasionado, seja ele direto ou indiretamente, ele está ligado àquele único projeto, ele está ligado àquele único produto, ele está ligado àquele único serviço. Então, o rateio de custos que eu estou explicando para que você entenda e você saiba fazer, de fato é essa questão de eu consigo, eu sei fazer, mas a necessidade ela se apresentará quando eu tiver vários projetos intermitentes, vários produtos sendo feitos ao mesmo tempo, vários serviços sendo executados, tá? E aí, né, a gente vai agrupar os custos indiretos, nós precisamos agrupar, porque normalmente vão existir muitos custos indiretos em uma empresa. É comum encontrar micro e pequenas empresas com mais de 30 custos indiretos. Eles podem ser custos mensais, como aluguel de sala, né, a questão de energia, a questão de água, né, todos os itens ali, segurança, por exemplo. Eles podem ser anuais também, como as taxas de impostos, as taxas administrativas, as taxas, né, de tributos, as tributações, ou eles podem ser esporádicos também em relação a reparos da infraestrutura, né, manutenção e tudo mais que vai acontecer sem uma questão, né, sem ser ali toda hora acontecendo, vai ser esporadicamente, vai ser de vez em quando. Então, como existem muitos custos, a primeira coisa a fazer, né, o primeiro passo para a gente conseguir identificar esses custos indiretos e conseguir fazer o rateio corretamente é agrupar esses custos indiretos em departamentos ou centros de custos, né? Então, eu vou separar. Qual que é a vantagem de agrupar por departamento ou centro de custo? É que a gente consegue definir a mesma regra de rateio para todas as despesas do departamento, simplificando a gestão futura da estruturação de custos. Então, imagina só que eu defina que dentro da regra de custos de manutenção, eu tenho que verificar qual que é o setor, por exemplo, que utiliza mais. Qual que é a regra de rateio dentro desses custos, né? Por exemplo, pinturas, né? Quais são a regra de rateio das pinturas? Aí eu tenho uma regra específica para dentro do centro de custo de manutenção e assim eu não vou confundir essa divisão, esse rateio, da mesma forma que eu faço o rateio para custos mensais ou para outras taxas ou para outros custos que podem estar ocorrendo dentro da minha empresa. Então, de fato, ter essa visão que eu preciso organizar em centro de custos e dividir fica muito mais fácil de operar e de fazer o rateio corretamente. Então, como que a gente faz o rateio de custos, tá? Uma vez que esses custos estão agrupados em departamentos, é preciso definir a regra de rateio desses custos entre os projetos da empresa. Ou seja, como os custos indiretos serão divididos entre os projetos para saber se eles deram lucro ou se eles deram prejuízo. Há 3 formas diferentes de fazer o rateio de custos. Primeiro, pela quantidade de horas trabalhadas dentro de um projeto, dentro de um serviço ali. Depois, pela quantidade de pessoas que trabalharam no projeto. Ou, terceira opção, pela receita do projeto. Tá? A gente tem 3 formas de fazer e eu vou explicar agora para você quais são as 3 formas de se fazer o rateio, né? Explicando direitinho para você essas 3 formas para você entender e aí você escolhe qual que é a melhor de aplicar na sua empresa, na sua organização, no seu projeto. O primeiro rateio, que é o rateio de custos proporcional a horas trabalhadas no projeto, ele é bastante comum em empresas, né? Empresas que realizam serviços, empresas que realizam projetos de produção e tudo mais. Por exemplo, quanto mais horas os funcionários trabalham em um projeto,
maior o valor que aquele projeto deve contribuir para pagar as despesas com infraestrutura, como cadeiras, mesas, computadores, energia e tudo mais. Isso porque, durante todo o tempo do projeto, essa infraestrutura estava disponível. Então, quanto mais horas trabalhadas, maior o uso da infraestrutura, por exemplo. Para fazer o rateio por horas trabalhadas, deve-se encontrar o total de horas trabalhadas em cada projeto e calcular o quanto isso representa do total de horas trabalhadas na empresa. Então, é bem simples de eu entender. Eu tenho lá a quantidade de horas que a pessoa trabalhou, que a pessoa estava usando as ferramentas, a pessoa estava usando a infraestrutura da empresa. Logo, as despesas relacionadas à infraestrutura têm que ser maior para esse projeto, ou para esse produto, ou para esse serviço. Eu tenho que focar ali. Não faz sentido eu pegar e ratear igualmente entre todos os projetos. Porque tem projeto que talvez ele foi muito mais rápido, ele quase não utilizou a infraestrutura, ele quase não utilizou de despesa de infraestrutura, de ferramentas, de materiais, de equipamentos. Ele foi muito mais rápido. Então, eu preciso ter isso mapeado, eu preciso calcular para que eu consiga fazer, de fato, um cálculo correto, né? Um cálculo ali perfeito, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, horas trabalhadas, eu tenho o projeto A e o projeto B. E aí, aqui eu tenho o nome dos colaboradores que trabalharam nesse projeto. Então, eu tenho o João Marcos, que ele trabalhou 110 horas no projeto A e não trabalhou nada no projeto B. Eu tenho Carla Silva, que trabalhou 160 horas no projeto A e não trabalhou nem uma hora no projeto B. Eu tenho Renato Augusto, que trabalhou 50 horas e trabalhou mais 150 horas no projeto B. Então, eu tenho Maria Alice, que trabalhou 170 horas no projeto B, e o Pedro Leite, que trabalhou 160 horas no projeto B. Como que eu faço esse controle de horas? Aí é contigo. Tu pode usar ponto, pode usar anotação no caderno. A questão de como eu controlo horas é de cada um, mas eu tenho que ter esse registro de horas. E aí eu tenho o total. Então, no projeto A foram gastos 320 horas e no projeto B, 480 horas. Então, no total de horas trabalhadas da empresa foi de 800 horas, né? Eu somo aqui 320 mais 480 desses dois projetos. Então, foi de 800 horas. Dentre elas, 320 horas foram trabalhadas no projeto A e 480 horas no projeto B. Portanto, o projeto A ele vai corresponder a 40% das horas trabalhadas pela empresa e o projeto B a 60%. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. 60 horas, 60% das horas. Então, no caso, quem consumiu mais horas, quem utilizou mais a infraestrutura, o projeto B. Sendo assim, o custo com a infraestrutura deve ser rateado na proporção 40-60 entre os dois projetos. Se o custo com a infraestrutura foi de R$20 mil, por exemplo, então o projeto A deve ser responsável por pagar R$8 mil desses 20 mil e o projeto B por pagar R$12 mil por conta das horas trabalhadas. Bem simples, bem prático, bem fácil de entender. Então, a primeira forma de rateio é por horas trabalhadas. Eu preciso ter um controle de horas. Se eu estou numa empresa, se eu estou num projeto, se o meu serviço eu não consigo controlar horas, não faz sentido eu utilizar esse rateio proporcional por horas trabalhadas, porque eu não vou conseguir chegar numa conclusão legal. Eu preciso ter um controle específico de quantidade de horas trabalhadas para que assim eu consiga ter esse rateio perfeito, eu consiga ter esse rateio exato e eu consiga ser justo perante os projetos, perante os produtos ou perante os serviços executados. E mais que isso, eu consiga ser estratégico e entender
qual que é o projeto que melhor dá resultado, qual que é o produto que melhor está dando lucro, qual que é o serviço que melhor está dando resultado para a minha organização. O segundo modo de rateio é o rateio de custos proporcional à quantidade de pessoas que trabalharam no projeto. Esse tipo de rateio de custos também é muito comum em empresas de TI e agências digitais. Por exemplo, os custos do departamento pessoal está ligado diretamente à quantidade de funcionários na empresa. Quanto mais funcionários na empresa, mais pessoas são necessárias nesse departamento. Consequentemente, a quantidade de pessoas que trabalharam em um projeto ao longo do tempo também tem relação com o custo desse departamento. Ou seja, projetos com mais pessoas consomem mais trabalho do departamento pessoal, ou de outras questões, de outros gastos, né, que tu pode ter dentro da organização, que tu pode ter dentro de um projeto. Então, quando eu falo de proporcionar a quantidade de pessoas, eu não estou falando da quantidade de horas trabalhadas, eu estou falando realmente de quantidade de pessoas que atuaram no projeto, atuaram ali durante a prestação de um serviço, a confecção de um produto. Muda um pouco a regra, porque ela fica um pouco mais simples até de entender. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Então, a gente tem aqui o projeto A, o projeto B, mês 1, mês 2 e mês 3. Então, no projeto A, a gente teve 3 pessoas que trabalharam no mês 1, 3 pessoas trabalharam no mês 2 e 2 pessoas trabalharam no mês 3. O projeto B, nós tivemos 2 pessoas trabalhando no mês 1, 4 pessoas trabalhando no mês 2 e 4 pessoas trabalhando no mês 3. No total, 5 pessoas trabalharam no mês 1, 7 pessoas no mês 2 e 6 pessoas no mês 3. Então, para calcular o rateio, é preciso considerar quantas pessoas trabalharam em cada um dos meses do projeto. Então, no exemplo acima, né, nesse aqui, a gente observa que 3 pessoas trabalharam no projeto A no mês 1, 3 pessoas no mês 2 e 2 pessoas no mês 3. Nesses meses, trabalharam no projeto B 2 pessoas, 4 pessoas e 4 pessoas, respectivamente. Note que no primeiro mês haviam 5 pessoas trabalhando no projeto A e B, na proporção 60% no projeto A e 40% no projeto B, tá? Então, o que acontece? Eu pego mensalmente mesmo e faço rateio. Então, eu faço a proporção aqui de porcentagem de quantas pessoas estavam dedicadas nesse projeto e quantas pessoas estavam dedicadas nesse projeto aqui no mês 2. Se os custos com o departamento pessoal no mês 1 foram de 30 mil, então o projeto A deve pagar 18 mil e o projeto B deve pagar seus 12 mil reais. O mesmo cálculo a gente faz para os meses 2 e 3, observando que no mês 2 a proporção deve ser de aproximadamente 43% do projeto A para 57% para o projeto B. Então, aqui altera um pouquinho a proporção. Mas, de fato, aqui eu entendo, né, a gente consegue entender muito bem que é simples, né? Eu divido a quantidade de pessoas e eu vou dividir os custos sempre pela proporção. Eu nunca vou pela quantidade, eu sempre tiro a porcentagem para entender de fato a proporção de que está sendo utilizado, seja horas trabalhadas, seja a quantidade de pessoas. Isso por quê? Né? Porque se eu for me basear na quantidade, eu posso errar, eu posso ter um conceito errôneo, né? Agora, quando eu trabalho na proporção, eu consigo ter realmente a certeza ali do que deve ser feito corretamente. Porque depois, o que eu faço se eu fosse trabalhar por pessoas? Eu teria que pegar 30 mil, dividir por 5 e depois multiplicar por 3 e multiplicar por 2. Então, dá muito mais trabalho, é melhor trabalhar na proporção, fica bem mais fácil. E por último, nós temos o rateio de custos proporcional à receita do projeto. Esse tipo de rateio é o menos comum dentre todos os 3 tipos que a gente discutiu na aula de hoje. E ele deve ser utilizado quando o custo de um departamento, né, for proporcional à receita dos projetos. Para fazer o rateio do custo proporcional à receita, deve-se encontrar o percentual de faturamento que cada projeto representa no faturamento total da organização. Então, o que acontece? O que a gente vai analisar? Então, aqui a gente vai ter o projeto A, a receita do projeto A soma-se 300 mil, a receita do projeto B soma-se 100 mil e outras fontes 100 mil. Então, observe que a receita de 500 mil são 300 mil provenientes do projeto A, 100 mil do projeto B e 100 mil de outras fontes, totalizando a receita da empresa de 500 mil. Então, logo, o projeto A ele corresponde a 60% do faturamento. O projeto B ele corresponde a 20% e as outras fontes também a 20%. Assim, os custos com royalties serão divididos entre os projetos nessa proporção, 60, 20 e 20. Se o custo de royalties for, por exemplo, de 10 mil reais, 6 mil deve ser atribuído ao projeto A, 2 mil ao projeto B e 2 mil a outras fontes.
Por que ele é o último a utilizar? Porque eu tenho que me basear na receita, né? Eu tenho que me basear na receita para eu descobrir ali custos, somente custos sobre comissão de vendas, por exemplo, custos sobre royalties pagos, custos sobre N outras coisas. Então, ele acaba não sendo tão utilizado na prática pelas organizações, porque os outros dois modos de rateio são mais simples, fáceis e rápidos e assertivos de serem executados. Então, o que você precisa fazer agora? Como revisar, se for necessário, na apostila vai ter esse material também, e aí você vai analisar a tua empresa, você vai analisar dentro da tua organização qual que é o método mais fácil, o método que vai trazer um resultado melhor para tu aplicar. Se o método 1, o método 2 ou o método 3, né, de rateio ali. Diante disso, dentro desses 3 métodos, tu escolhe qual que é o melhor, tu aplica e tu verifica como que fica o rateio das despesas. Se tu tem uma pequena empresa, tá sozinho, é só você pode fazer isso por centros de custos, por tipos de produto. Por exemplo, digamos que você venda, né, produtos diversos. Então, imagine que você tem uma loja de lembrancinha e aí você tem projetos de marcas diferentes. Você pode ratear os custos indiretos por marcas e identificar qual produto de marca que está trazendo mais retorno para você. Assim, tu consegue ter, dentro dessa análise de venda de produtos, de marcas diferentes, uma melhor concepção de quais marcas investir mais no teu negócio. Imagina que tu venda camisetas, aí tu tem camisetas da Billabong, tu tem camisetas da Tommy Hilfiger, tu tem camisetas da Coach, por exemplo. Qual das 3 marcas vende mais e qual das 3 marcas dá um melhor resultado em relação aos custos? E aí tu analisa todos os custos indiretos, como o estoque, né, como ali questão de vendedores, comissão de vendas, e aí tu faz a divisão entre esses produtos e tu identifica qual que é a marca que faz mais sentido. Então o rateio de custos, ele consegue ser aplicado em qualquer negócio, desde que eu tenha, de fato, vários produtos ou vários serviços em aplicação. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula, eu espero te ver utilizando essas técnicas e também espero te ver, é claro, na próxima aula. E como sempre, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!